Pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui pela TV Band Vale, mais um programa Construção e Valor. Programa esse que a gente traz tudo do mercado imobiliário, da construção civil, falando desse expoente mercado. Muito gostoso falar do mercado imobiliário, da construção civil, que traz muito desenvolvimento para a nossa economia, aqui para a nossa região, como também de todo o nosso país. Bom, hoje, no programa Construção e Valor, a gente vai trazer muita informação para vocês, vamos trazer muitas coisas relacionadas aí a um item que é muito importante, um item que é fundamentalmente essencial para o dia a dia das construções, para o dia a dia, né, das pessoas que utilizam dos prédios, dos edifícios relacionados aí às edificações. Eu quero trazer para vocês aqui um pouco de informações sobre um item muito importante, como eu disse, sobre elevadores. Gente, elevadores é algo que está presente no dia a dia das construções, dos edifícios, das incorporações e é de fundamental importância para que nós tenhamos aí edificações que entreguem todo o tipo de sustentabilidade, usabilidade nas construções, sejam elas residenciais ou comerciais. E para isso estou recebendo aqui no programa Construção e Valor, Luiz Sansoni, que é da Secton Elevadores, empresa com mais de 30 anos de mercado, que vai contribuir conosco. Primeiramente, Luiz, obrigado por você estar aqui. Obrigado, Magno. Eu que agradeço o convite para vir aqui no programa, para poder conversar com você e com todo mundo aí sobre um item tão importante, tão utilizado no nosso dia a dia, que passa às vezes até despercebido. Com certeza. Tão comum que é aí na nossa rotina. A gente às vezes acaba até, como você bem disse, né? Acaba passando desapercebido, mas é um meio de transporte, correto? Estou correto nessa afirmação? Sim, o elevador ele é considerado um meio de transporte, inclusive é o meio de transporte mais utilizado no mundo. Né? Até por curiosidade, é um transporte que na cidade de São Paulo, na capital, transporta mais pessoas do que todos os outros meios de transportes públicos juntos. Uau. Então, na sua rotina do dia a dia, no subir e descer dos prédios, pensa que uma pessoa que mora num edifício residencial, ele usa o elevador quatro vezes no dia, pelo menos, né? Para sair de casa, para voltar, e depois, se ele for sair para almoçar ou para o trabalho, na hora que ele chega também, ele sobe e desce novamente. De manhã ele desce, depois ele volta para almoçar, depois ele desce de novo, depois ele volta. No mínimo, ele vai usar umas 4 vezes, né? E quando a gente fala que isso é um meio de transporte, né, e é legal essa curiosidade, né? Ou seja, que transporta mais pessoas do que todos os outros meios juntos, é também o mais seguro. A gente tem, isso é um mito, de fato é uma verdade, porque é seguro, um elevador é seguro? Sim, um elevador ele é seguro. Se você coloca em proporção quantas pessoas ele transporta e o índice de acidentes que a gente tem, até acidentes com vítimas, ele é muito pequeno. Claro que infelizmente acontecem, normalmente estão atrelados também muitas vezes com alguma falha mais importante ou de manutenção ou até própria de conservação do equipamento. Mas hoje, com a evolução, com o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos também, a gente tem uma série de mecanismos de segurança para evitar que o elevador despenque, que acho que é o principal receio e preocupação de todo mundo. Tá. Eu já vou voltar nesse da segurança aí, mas eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência também, para que nós possamos entender que tipos de elevadores existem, né? Porque a gente está acostumado com aquele mais convencional, né? Tanto de edifícios residenciais quanto de edifícios comerciais, que é aquele... Mas tem outros tipos de elevadores, por exemplo, às vezes você vai tem elevadores de hospitais, que eles já são preparados para, por exemplo, eles são maiores. Você pode falar um pouco para nós quais os tipos de elevadores, assim, alguns, até a nível de curiosidade, que a gente também, de repente, nem imagine que exista? Existe elevador para praticamente tudo. Então, a gente tem os residenciais, que são os mais comuns, tem os elevadores, também os comerciais, de prédios comerciais, que têm uma tecnologia, uma usabilidade diferente, embora eles sejam muito parecidos. Esse elevador que você comentou são os elevadores maca, que são maiores para caber uma maca dentro de um hospital, transportar pacientes também ali dentro. Elevadores garagem, então elevadores que a gente consegue transportar veículos entre os pavimentos. Legal. E a gente consegue otimizar o espaço de um edifício garagem, por exemplo, evitando aquelas rampas enormes.
elevadores de carga, monta-pratos, que a gente chama, que são aqueles elevadores pequenininhos, né, para transportar pequenas cargas entre pavimentos ou refeições. Então, é muito icônico, até às vezes naquelas casas mal assombradas. E aí os elevadores de obra, que também fazem o transporte, que são aquelas cremalheiras que já ficam fora dos prédios, que você vê que transportam grandes cargas já usei e grandes desses daí. E olha, alguma curiosidade, né, desses de obra, que exige o mesmo nível de segurança, né? Mas uma coisa é você entrar no elevador, o ambiente fechado, outra coisa é ser naquele de obra e né, ir embora. E aquilo treme, que é uma beleza, né? Mas, enfim, guardado aqui essas curiosidades, existe aí uma infinidade, então, a gente tem muitos, né? E quando você fala, então, trazendo um pouco, né? Você fala um pouco, a gente fala aqui um pouquinho desses diversos tipos de elevadores, né? E todos eles requerem esse tipo de segurança, que nem você estava falando aqui há pouco. Agora, e voltando aí para falar de segurança, que tipos vamos dizer assim, de acidentes, né? Claro que são raros, mas existem os fatais, mas quais os outros tipos de acidentes que acontecem também em elevadores? Grande parte dos acidentes que podem acontecer envolve muitas vezes o mau uso do próprio equipamento também, né? Então, claro, os fatais são os piores, que são aqueles em que despencam o equipamento, mas a gente coloca como exemplo, né? Às vezes, eventos que acontecem, muitas vezes até na nossa parte da manutenção, mas no litoral, no fim de ano, festa, o pessoal todo utilizando o equipamento e ele tem uma capacidade para 8 passageiros, entra 11, 15 pessoas ali dentro, que se espremem. Então, às vezes pode acontecer do elevador ele deslizar, acionar os mecanismos de freio e ele não vai cair. Só que isso causa um certo desequilíbrio das pessoas ali dentro que podem se machucar, né? Então, às vezes forçar a porta às vezes pode acabar causando algum machucado na pessoa ali também por tentar fazer esse tipo de manobra dentro do equipamento. Sim. Eu estou te perguntando isso, né? Muito embora você é uma empresa que fornece elevadores e faz manutenção, não é sua responsabilidade preservar, obviamente, diretamente. Eu acho que vocês preservam do ponto de vista da manutenção, ou seja, dos equipamentos que vocês fornecem e, naturalmente, da manutenção que vocês fazem. Mas é muito comum dentro dos edifícios, das edificações, depararem-se com situações, aí você citou uma delas que é muito comum, né? Quem nunca aqui já entrou dentro de elevador, né? E aí você olha aquela famosa plaquinha, né? Dentro lá, capacidade de tantos ou carga de tanto. Sim. Você olha para o lado, olha para cá e fala assim, com certeza, bom, quantidade já tem mais, peso então piorou, né? E aí não dá para culpar a empresa, né, desse tipo de situação, né? Mas que tipo de situações preventivas que vocês fazem para preservar essa segurança? A manutenção periódica, além da, né, ou seja, tem a manutenção periódica, mas tem alguma outra coisa que vocês fazem, que aconselham? Acho que é importante falar um pouquinho isso para quem está assistindo, de repente é responsável pelo condomínio ou é responsável pela área da construtora que adquire ou da incorporadora, enfim. A manutenção preventiva é essa alternativa de garantir essa segurança? A manutenção preventiva ela é o primeiro passo para a gente garantir o bom funcionamento, o bom tempo de uso do equipamento para que ele não apresente alguma falha. Como a gente comentou também antes, os elevadores eles também vêm sempre sendo atualizados e passando por modernizações na parte tecnológica deles e junto com isso a segurança. Tá. Então, até por isso que eles são equipamentos tão seguros. Então, essa parte também da gente se atentar e atualizar os equipamentos também muitas vezes é um pouco esquecida, mas é importante, principalmente para os condomínios e para os usuários. Porque a gente consegue, a exemplo, um elevador de 10 anos atrás, que foi instalado 10 anos atrás, continua operando. Só que a gente faz essa atualização tanto da parte do software, dos equipamentos desse elevador, para que ele opere com toda a segurança e tenha uma menor probabilidade de falhas. Aí você citou aí, por exemplo, um equipamento instalado 10 anos atrás, mas existem aqueles prédios mais antigos
que tem lá um elevador, obviamente, mais defasado do ponto de vista de tecnologia e outras coisas mais. Aí, curiosidade até para a nossa audiência, o elevador tem vida útil, recomenda-se a troca de elevador. Existe essa característica também? Um elevador tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Até que ponto somente a manutenção garante esse tempo de vida útil? Recomenda-se, em geral, fazer uma atualização ou pensar em uma atualização do equipamento a cada 10 anos, mais ou menos. Mas claro que isso não é uma regra, porque depende muito do equipamento instalado na época, de quando que ele foi instalado e até do uso daquele equipamento e a que ele é submetido. Então, um equipamento no litoral, por exemplo, vai sofrer uma injúria muito maior do que um equipamento que fica dentro de uma cidade. Mas na média a gente... Isso por conta do efeito da maresia? Da maresia, exatamente. Porque por mais que no litoral se utilize, e a gente sempre prioriza utilizar um aço que ele é mais resistente, que ele não oxida, existem outras partes, componentes que acabam sofrendo isso. Então, essa troca, nessa média mais ou menos de 10 anos, a gente recomenda fazer a troca da parte eletrônica e até dessa parte de alguns outros componentes, que seria uma modernização. Uma modernização. Elevadores mais antigos, a estética também já é diferente. Então, a gente tem aqueles elevadores que eram a cabine de madeira, e aí ela começa a ficar mais feia. Então, isso também, aí a gente recomenda por parte justamente da experiência do usuário. Sim. De ter um ambiente ali mais bonito que ele vai transitar e viajar, e até também para agregar valor no equipamento. Sim, então, também consegue fazer essa modernização estética no equipamento. E sem contar que o elevador está relacionado por ser um meio de transporte dentro de um edifício, seja ele comercial ou residencial, para citar aqui os principais, está relacionado ao valor agregado que gera o produto, né, naturalmente, ou seja, eu gosto muito daquele prédio comercial. Puxa, mas não dá, tem medo de ir lá, porque aquele elevador tão antigo, o prédio é tão bonito, se modernizou, tal, fez uma reforma, mas o elevador continua o mesmo. Então, acho que vem essa característica. Luiz, aguenta só um segundo, é o seguinte, a gente vai fazer agora aqui uma pausa na conversa muito bacana que a gente está tendo sobre aqui essa questão de meio de transporte chamado elevador, né, que a gente às vezes pensa que é algo tão comum, mas tem muitas curiosidades. Eu quero chamar agora o quadro Mulheres à Obra com a minha amiga Natália Rico. Por favor, roda a vinheta. No quadro Mulheres à Obra de hoje, trazemos duas engenheiras civis, a Kelly e a Ianca. Elas são da HM Construções, elas trabalham com empreendimentos de alto padrão e projetos. Sejam muito bem-vindas ao programa Construção e Valor, aqui no quadro Mulheres à Obra da TV Band Vale. Sabemos já que vocês tecnicamente são muito boas. No final a gente vai passar o contato para quem quer contratar vocês, mas hoje a gente quer saber algo diferente. Vamos começar pela Kelly. Conta pra gente, pro pessoal de casa, por que você escolheu essa profissão que é predominantemente masculina? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade na participação do programa Mulheres à Obra. Eu escolhi essa profissão porque sempre foi um sonho de infância, eu sempre admirei a construção civil, eu sempre achei muito fascinante a construção do zero até a entrega, até os toques finais. Meu avô, ele era mestre de obras, então eu cresci ali dentro do meio, né? Do meio construção civil. Eu acho muito estimulante você ver o andamento, né, da obra. Então, acho que a gente pode fazer uma grande diferença, né, nesse meio. Muito bom. E a Ianca? São os motivos os mesmos dos da Kelly? O que te levou a escolher essa profissão? Bom, o que me levou a escolher a profissão, na verdade, foi o meu pai. Ele que me incentivou a entrar na engenharia civil, né? Não tinha vontade de fazer esse curso e acabei fazendo por conta dele. E hoje não me vejo fazendo outra coisa. Não sei o que eu faria, me apaixonei pela profissão. E eu acho que o grande diferencial nosso na construção civil é o cuidado desde o contato com o cliente até o cuidado com a obra. A gente consegue reparar nos detalhes, da forma que trata o cliente, a gente é mais cuidadosa, a gente é mais detalhista. Eu acho que isso faz total diferença na construção civil. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito? Acha que ainda existe alguma dificuldade dentro da obra por ser mulher nesse segmento que é predominantemente masculino?
Sim, já sofri, eu pelo menos já sofri, né, preconceito por ser um meio extremamente masculino, né, onde a maioria são homens. Porém, hoje em dia as mulheres estão aí entrando nesse meio, estão dominando aí o território. A gente tem aquele olhar clínico, né? Então acaba que meio a gente mostra a que veio, a gente mostra que não é só uma profissão para homens. Também as mulheres têm capacidade total de participar dessa profissão, de exercer. E você, Ianca, já sofreu algum tipo de preconceito? Tem alguma dificuldade na obra por ser mulher? Sim, com certeza. Já sofri, né, preconceito, acho que a gente sofre ainda até hoje. Não só eu, mas eu acho que a maioria das mulheres. Como a gente está num meio muito masculino, acaba que a gente tem que se capacitar constantemente, tá sempre na frente para a gente conseguir ser vista e passar credibilidade, confiança para o cliente e até ser aceita, né, em algumas situações. Tenho certeza que vocês tiram de letra, sabem se posicionar e devolve com um bom trabalho, né? E como que faz para contratar essas engenheiras civis competentíssimas que se posicionam, que se destacam no mercado de trabalho, que devolvem com um bom trabalho? Onde encontra vocês? É só entrar em contato no @HM Construindo Sonhos e a gente vai estar lá disponível para tirar qualquer dúvida e solucionar todos os seus problemas. Muito bom, obrigada meninas pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Agora voltamos ao estúdio. É com você, Magno. Muito obrigado, Natália Rico, por sempre contribuir conosco assim. Gente, muito legal. Você que não conhece esse projeto Mulheres à Obra, não sabe o que está perdendo cada vez mais, né? Matérias importantes, temas relevantes sendo trazidos para nós. Bom, nós estamos aqui batendo um papo com o Luiz da Secton Elevadores, empresa, né, com mais de 30 anos de mercado, falando um pouquinho deste meio de transporte, suas curiosidades, mas também a importância. E no próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre a eficiência que os elevadores, com o emprego da tecnologia, têm trazido aí para o dia a dia das pessoas, melhorado aí, obviamente, a valorização dos imóveis, sejam eles comerciais ou residenciais. Então, não perca aí que a gente volta já já. Pessoal, voltando aqui, programa Construção e Valor, hoje falando aqui com o Luiz da Secton, falando um pouco, né, desse meio de transporte chamado elevador. E Luiz, nós falamos no primeiro bloco um pouco de tipos de elevadores, falamos uma questão de segurança e uma coisa que, assim como qualquer outro segmento, a tecnologia também tem transformado esse meio de transporte. Assim como o meio de transporte, o avião, o carro e qualquer outros meios, o elevador também tem sido impactado por essa característica tecnológica que tem, sobretudo, melhorado essa questão tanto do aspecto da eficiência, do aspecto da usabilidade, da experiência. Fala um pouco para nós esses benefícios que têm ocorrido também na produção desse meio de transporte através do viés da tecnologia. A tecnologia ela conseguiu trazer para o elevador, incorporar, além dessa eficiência energética também, desse ganho, mais conforto também para as viagens dentro do elevador, né? Então, dentre os componentes dessas atualizações que a gente tem hoje, a gente tem dispositivos que eles conseguem regular melhor a viagem, até na questão da aceleração e da desaceleração do elevador e controlar a velocidade que ele alcança durante a viagem. Isso traz mais eficiência energética nesse caso, porque não é aquele elevador que parte com tudo e para com tudo, né? Que dá aquele solavanco. Então ele é mais suave e economiza energia nisso. Isso, ou que vai sempre lento e que acaba gastando o seu tempo também. Porque tem uns prédios que tem lá 30 pavimentos, 40 pavimentos, para você chegar no 30º andar, nossa Deus do céu. E também mas tem aqueles que você vai e você vai subir lá no 30º andar, ele sobe, que é uma beleza. Isso tem a ver com esse emprego disso que você está falando? Isso, dessa tecnologia que vai regulando a capacidade e a energia utilizada no motor para fazer esse deslocamento da cabina, né? Dos passageiros lá dentro. Consome muita energia o elevador? O elevador, ele
consome uma quantidade considerável. Então, até a título de curiosidade, num prédio residencial, em momentos de baixo uso, ele pode representar até 5% do consumo da área comum daquele prédio. Momentos de pico, né? Quando a gente tem ali todo mundo voltando do trabalho, ele pode chegar a 50%. Do consumo das áreas comuns? Do consumo de energia elétrica da área comum. Então, a tecnologia consegue trazer hoje, que a gente consegue incorporar nos nossos equipamentos também, a tecnologia regenerativa. Então, eu consigo pegar esse consumo de energia do elevador, porque quando ele se desloca, ele cria uma energia ali. E essa energia, quando eu freio o elevador, vira calor. Com essa tecnologia regenerativa, eu converto isso em energia de volta e distribuo para a rede do prédio. Uau. Então, eu consigo reciclar essa eletricidade utilizada e diminuir um pouco esse consumo. Tá. Às vezes, talvez o pessoal pode estar perguntando, puxa vida, estou aqui falando de elevador, o que isso tem a ver? Uma coisa muito importante é que quando você fala dessa eficiência, então, vou dar um exemplo do quanto isso que é importante, seja para o usuário final, seja para o representante, talvez, do edifício residencial ou comercial. Usuário final. Então, imagine você vai para um prédio comercial e tem lá que passar por uma consulta médica, né? E inevitavelmente você vai no horário de pico, tem 4 elevadores comerciais. Existem aqueles mais inteligentes que você aperta lá o botão, vem o que está mais próximo. Mas tem um que é impressionante. Tem um no segundo, outro no terceiro, o outro no 17º. Mas às vezes o que vem é o que está no 17º e não está no segundo. E aí eu faço a pergunta, mas peraí, você está aqui do segundo andar, por que veio lá do 17º? Consumiu mais energia, demorou mais, o cliente ficou bravo e aumentou a fila. Então, olha só a importância de ter a eficiência dos elevadores dentro de um edifício comercial. E no residencial, naturalmente, está relacionado com o seguinte, puxa, comprei um empreendimento que tem apenas um elevador, ou tem muito embora, né, a legislação vai dizer a quantidade, a gente pode até falar um pouco disso, mas isso tem a ver também, né, da usabilidade, da experiência. Então, isso agrega valor ao dia a dia das pessoas. É importante a gente citar a importância disso, né? Sim, o elevador no nosso dia a dia é um item que a gente precisa se atentar também até na hora de escolher qual que a gente vai colocar e o que a gente vai adquirir, né? Seja você um morador que vai colocar em casa, então você tem que escolher um equipamento que vai ter essa preocupação energética em relação até do consumo, de diminuir o consumo quando ele não está sendo usado, então ele entrar no modo de hibernar, né, de stand-by, para diminuir esse consumo, e também na parte estética que tem que ser agradável para você, né? Não é um equipamento que você vai colocar lá para esquecer que ele existe, você quer estar lá dentro e usar ele, né, todo dia, esquecer da escada que ela existe, não esquecer do elevador. Do elevador. E essa questão da eficiência de tecnologia, do propriamente dito, ela também traz um aumento na segurança. Sim, o desenvolvimento da tecnologia, não só na parte energética, também na segurança, vem sendo cada vez mais estudado e implementado justamente para diminuir esses riscos com o equipamento. Sim. Né? Então, hoje em dia, a tecnologia ela traz, além do que a gente comentou anteriormente, né, sobre a sobrecarga de um equipamento. Hoje a gente consegue, e até por uma normativa recente, acompanhar o peso que tem dentro daquela cabina e bloquear o elevador para ele sair se passar do peso. Deixa eu te perguntar isso. Porque, por exemplo, você está dentro de um avião, se tem um excesso de carga do lado esquerdo, ele fala, tem que acomodar, senão a gente não vai decolar. E no elevador, ele faz isso, se tiver uma sobrecarga, esse elevador ele tem essa tecnologia capaz de dizer assim, o elevador está parado, não está indo, por quê? Tem essa característica? Sim, sim. Hoje, principalmente hoje, né? Hoje, agora em abril desse ano, isso se tornou uma norma, uma obrigatoriedade para todos os equipamentos aqui no país. Antes era aquela coisa, era como um ABS, né? Existia o equipamento, mas era um opcional. Colocava quem quisesse. Hoje ele é um item obrigatório e justamente se passa da sobrecarga do equipamento, ele não parte, então ele não sai do andar e ele avisa, né? Ele apita para avisar que tem muita gente, também para entender o que está acontecendo, né? Senão vão achar que o elevador
parou ali ou por algum Quebrou o elevador. Mas não é, que tem muita gente ali dentro. Gente, mas é o seguinte, está aqui marcado 12 pessoas ou 750 quilos. Tem 18 aqui, deve ter mais ou menos uma tonelada. Uma tonelada aqui dentro do pai. Né, e daí, é legal que daí a tecnologia vai mostrar, olha, sobrecarga, alguma outra informação. E você citou a questão aí em abrir uma nova legislação. Quem é que normatiza isso? É o Corpo de Bombeiros? Quem são os órgãos? Que órgão público que rege aí, ou é um conjunto de órgãos e legislações municipais, estaduais, federais? É uma soma de fatores? É uma soma. A gente tem a ABNT, que expede as normativas mesmo, que são as principais que a gente segue, e os principais conselhos da parte de elevadores vão sempre balizando ali junto também para que isso seja relevante para o setor, mas também que não se torne algo que prejudique, vamos dizer assim, a rotina no dia a dia. Eu acho que daí naturalmente tem essa questão da importância da tecnologia nesse viés, porque naturalmente traz uma melhor eficiência, traz uma melhor segurança para aqueles usuários, né? Seja... Tomara que um dia tenha isso no Cremaleira aí, para quando eu for alguma obra, tenha lá também essa tecnologia, porque é um negócio para tremer, que é aquele elevador de obra lá, meu Deus do céu, você começa a subir, eu falei, meu pai amado, Deus nos guarde disso daí. E eles são mais rústicos, mas eles são seguros também. Tem dispositivos bem semelhantes para limitar o curso, em questão de freio também. Importante. Agora, Luiz, essa questão então da eficiência, quando você citou a eficiência energética de elevadores, naturalmente isso traz também uma eficiência econômica, porque a partir do momento que você pega um elevador, ele começa a trazer um resultado, uma reciprocidade, ou seja, ele começa a devolver, de certa forma, usar isso, né, que nem você falou, ele devolve energia para as áreas comuns, né? Naturalmente isso traz melhor eficiência. O mercado, na sua visão, tem optado por isso? As construtoras, incorporadoras, aquelas empresas que de fato têm essa relevância nessa decisão, têm optado? Como é que você tem visto isso? Isso está... elas estão cada vez mais buscando esse tipo de solução, né, e de incorporação dentro da parte eletrônica e da parte tecnológica dos elevadores para justamente agregar mais valor para o usuário final. Hoje a gente vê que hoje na era em que a gente vive, os usuários, as pessoas, elas são bem mais esclarecidas, elas têm mais acesso à informação. Então eu vejo uma busca e uma preocupação maior hoje com não só essa parte da eficiência, que no final acaba tendo um custo um pouco maior, né, na concepção do equipamento, só que entrega um valor muito maior e a longo prazo se torna algo mais rentável para a construtora. E outros itens também tecnológicos ali dessa evolução que também agregam segurança e valor para o equipamento. Então a gente tem os dispositivos de resgate automático. Então, o elevador, né, quando acaba a energia elétrica, ele não fica parado mais no lugar, ele vai ainda se deslocar para resgatar o passageiro automaticamente. Então, você ganha segurança novamente para o usuário, você ganha o valor que ele enxerga daquele empreendimento para ele, até para poder buscar, e às vezes até na tomada de decisão, né, em relação a, aqui eu tenho segurança, tenho maior segurança de não ficar preso, tenho essa economia de energia que vai refletir para mim no meu bolso no final, então a gente consegue agregar valor para o empreendimento. O empreendimento como um todo, né? Que ótimo. Poxa, eu fico muito agradecido, Luiz, por essa conversa aqui. Mostrando que também as empresas, inclusive a sua, né, a Sectron, trazendo essa informação da importância da segurança, da experiência, da usabilidade, da sustentabilidade, né, trazendo aqui algumas curiosidades, quebrando alguns mitos, né, por que o elevador para ou deixa de funcionar e coisa do tipo, né. Então, assim como a gente falou no começo aqui do programa, dizer para quem está assistindo em casa que o elevador é seguro, que é o meio de transporte mais seguro, que pode ficar tranquilo. Tem gente que tem medo de elevador, assim como tem medo de andar, de fazer voos, né, de voar. Mas o elevador é, sim, né, um meio de transporte seguro. Primeiramente, muito obrigado e espero que você volte mais vezes para a gente poder falar desse meio de transporte. Obviamente, Magno, eu que agradeço o convite de poder estar aqui conversando um pouquinho sobre um assunto tão
tão bacana ali, tão cheio de curiosidades para a gente. Bem, para você que achava que elevador é apenas um equipamento, certamente o programa de hoje trouxe para você que elevador é mais do que um simples equipamento dentro das edificações, dentro das construções. É sim um meio de transporte muito importante e que tem cada vez mais sido impactado aí pelas tecnologias, por uma questão natural de trazer maior eficiência, usabilidade e principalmente experiência para você. Quem aqui que não precisa diariamente de um elevador, né? Todos nós, em algum dado momento, estamos, né, ou nas nossas residências ou nos nossos trabalhos, enfim, elevador faz parte aí. Às vezes você fala, não uso elevador, né? Mas certamente o programa Construção e Valor hoje trouxe para você uma informação que você vai chegar em algum ambiente para almoçar e tem lá um elevador que vai trazer a sua refeição. Então, é um meio de transporte presente no nosso dia. Muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Construção e Valor e eu espero vocês no próximo programa.